Mateus 11, 29, provavelmente esse texto você conheça, já tenha ouvido algumas vezes, e nós queremos meditar e refletir sobre essa palavra, Mateus 11, 29, que diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. No 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Tomai sobre vós o meu jugo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor, e nós oramos para que essa palavra venha ministrar o nosso coração, venha santificar o nosso espírito, a nossa alma, Senhor, e que possamos entender essa palavra, compreender essa palavra dentro de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Muito bem. Nós sabemos que quando Jesus iniciou o seu ministério, ele encontrou uma nação mergulhada numa religião. Ele encontrou uma nação, você lê os evangelhos e você vê que Jesus ele teve que investir muito tempo expulsando demônios, curando enfermos. Isso refletia uma nação doente de corpo, doente de alma, doente de espírito, uma nação que estava sofrendo, uma nação que estava vivendo debaixo de um jugo de religião, porque de todas as religiões, a religião judaica, ela domina e ela controla todo o tempo da vida daquele que a segue. Desde o momento em que a pessoa acordava pela manhã, até o momento de encerrar a sua noite, até o momento da sua intimidade com o seu marido, com a sua esposa. A religião judaica, ela tinha preceitos, ela tinha exigências, ela tinha rituais, ela tinha comprometimento, compromissos, e que aquela pessoa que seguia a religião judaica, que vivia a religião judaica, ela precisava observar, ela precisava saber que dia era aquele da semana, se aquele era o dia de sábado. Se fosse o dia de sábado, então era muito mais complicado, até mesmo a distância que essa pessoa andaria dentro de sua casa num dia de sábado era comprometedora. Então Jesus encontra uma religião, uma nação que estava mergulhada nessa religião, que controlava, que dominava todos os momentos da sua vida. Uma criança com até mais ou menos 6 anos, tem um menino de 6 anos aqui, uma menina de 6 anos, Pedro fazendo 6 anos, né? O Pedro está grandão. Tem mais alguém? Que idade tu já está dele? 8. Então, o menino da idade do Pedro, 6 anos, ele já tinha que saber de cor toda a lei. Toda a lei, com 6 anos. Então você vê que desde pequenininho, o cidadão da Palestina, de Israel, ele vivia sob o domínio da religião. Se após os 6 anos ele decidisse se tornar um discípulo, se tornar um sacerdote, ingressar, vamos dizer, na vida ministerial, ele tinha que escolher um mestre, e aí ele se tornaria um talmidim, um discípulo, onde ele seria treinado, onde o aprendizado da lei ainda seria mais aguçado, mais ainda exigente, mais ainda comprometedor da vida daquela pessoa. Então Jesus vem num tempo assim. Além de toda essa condição religiosa, ainda havia a dominação romana. Eles ainda tinham que lidar com Roma, que estava dominando, que era o maior império, a maior força política, a maior força militar daquele tempo. E Roma avançava dominando nações.
Roma avançava trazendo para essas nações a sua cultura, e Roma estava dentro do calendário de Deus, estava dentro do cronograma de Deus, porque uma das coisas que Roma fazia, eles construíam estradas, eles tornavam possível o acesso de uma nação a outra, de uma cidade a outra, por meio de estradas que eram muito bem construídas e preservadas, para que os seus governantes, para que os homens de autoridade pudessem viajar nessas estradas. Uma longa estrada que ia da Palestina até Roma. Eram os mares, por isso que se dizia todos os caminhos levam a Roma, porque eles construíam todas essas estradas. Roma estava dentro do calendário de Deus, porque essa construção de estradas, essa construção de caminhos, foi o que facilitou a expansão do Evangelho. Depois, quando veio a perseguição, os cristãos fugiram pelo mundo afora por essas estradas, onde dentro do calendário de Deus, dentro do tempo de Deus, Roma estava vivendo. Mas Jesus se depara com uma nação endemoniada, perturbada, problemática, dominada pelo farisaísmo, dominada por dois ou três grupos religiosos que controlavam a nação inteira. Entre esses grupos religiosos, por exemplo, tinha os zelotes. Os zelotes, eles eram tão rigorosos no segmento da lei, que eles agiam como um pequeno exército. Eles eram como milícia. Eles matavam, atacavam, agrediam, enfim. Pedro era um dos zelotes antes de conhecer a Jesus. Então nós vemos uma nação muito sofrida, e aí Jesus surge no meio dessa nação extremamente religiosa, e ele surge trazendo o Evangelho. Só que quando Jesus, cada vez que Jesus se levantava, cada vez que Jesus trazia um ensinamento, cada vez que Jesus trazia uma palavra, cada vez que Jesus operava um milagre, aquilo mexia com toda a estrutura religiosa de uma cidade, de uma vila, de uma região, de uma nação inteira. Para você ter uma ideia, um dos primeiros milagres de Jesus foi ter libertado Maria Madalena, aquela que a palavra diz que ela tinha quantos espíritos? 7 espíritos. E o ritual de... qual é a palavra que diz? O ritual de exorcismo ou de libertação que um sacerdote, que um fariseu fazia, esse ritual, até que aquela pessoa talvez fosse liberta, isso levava 7, 8, 10 dias. Era um processo muito lento, muito devagar e tal. E aí quando Jesus vem, quanto tempo Jesus levava para expulsar o demônio? Uma hora. Ele só dizia: sai fora. E ele saiu. Ele foi curar o leproso. Era todo um processo para que alguém fosse declarado curado de lepra. E aí o leproso vem até Jesus e ele diz assim: se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E aí Jesus diz o quê? Eu quero ser limpo. E quanto tempo levou para o leproso ser curado? Na hora ele foi curado. Então, quando essas notícias se espalhavam sobre os milagres de Jesus, sobre como Jesus curava, sobre como Jesus libertava, isso dava um nó na mentalidade religiosa da nação inteira. E logo eles começavam a questionar, por conta desses milagres de Jesus, por conta da forma como Jesus curava, o que os fariseus começaram a dizer? Este homem expulsa demônio com o poder de Beelzebul. Quem é Beelzebul? É um principado, é um demônio. Então eles disseram: para fazer o que esse homem faz, para expulsar demônios da forma como ele expulsa, ele só pode fazer isso se for na força de Beelzebul, que é um dos príncipes dos demônios. E aí Jesus então ensina para eles: não, uma casa dividida não permanece. Se um demônio não vai expulsar outro demônio, a casa não pode ser dividida. Jesus, então cada vez
que Jesus ensinava algo, cada vez que Jesus levantava uma questão, aquilo gerava muita polêmica, muito questionamento. As pessoas ficavam daí matutando aquilo, porque a sua mentalidade religiosa não conseguia acompanhar a forma como Jesus ensinava. Ele não realizava nada que fosse fora da lei, mas ele realizava às vezes o que ia além da lei, o que ia além da palavra, o que ia além do que eles ensinavam, e essa forma questionava, chocava as pessoas. Então qualquer coisa que Jesus fazia chocava as pessoas. Jesus vai numa festa de casamento, durante a festa de casamento, que levavam 7 dias, eram muitos dias de festa. Então no meio da festa, durante os dias da festa, termina o vinho, e lá está ele. Foi o primeiro milagre que Jesus faz. Ainda antes de iniciar um ministério mais público, ele está lá, Maria vem e diz: acabou o vinho, você não pode fazer nada. Sabendo quem era Jesus, você não pode fazer nada. E ele diz: não é minha hora ainda. Não, mas tu vem e tal, não sei o quê. E ela coloca no coração de Jesus aquela situação, e ela vai lá e diz para o mestre da cerimônia, diz assim: se ele falar alguma coisa aí, se ele mandar fazer alguma coisa, vocês vão e façam o que ele mandar. Aí então Jesus procura o mestre de cerimônia e pergunta: quantas coisas de vinho tem? Tem tantas. Então manda encher de água. Manda encher de água. Então eles vão lá, enchem aquelas talhas de água, e aí depois que terminou de colocar a água, ele diz: agora prova aí. Aí o camarada acabou de pôr água, as talhas estão cheias de água, e aí alguém vai lá e serve e sai vinho. E aí eles vão servir. As pessoas que estavam servindo ficam: como assim? Eu acabei de carregar com água, agora já tem vinho? E aí eles vão servir aquele vinho, e as pessoas começam, o mestre de cerimônias assim: meu Deus, eu já fui em muitas festas, em muitas cerimônias, em muitos casamentos, e ninguém guarda o melhor vinho para o final. O melhor vinho ele é servido primeiro. Depois que está todo mundo já meio de fogo, daí ele serve um vinho ruim, que ninguém vai notar a diferença. Mas nós já estamos há tantos dias da festa de casamento, e agora foi servido o melhor vinho. Uau! Pronto, a notícia se espalha. Que negócio é esse? Como assim ele cura enfermos numa palavra? Como assim ele expulsa demônio em questão de segundos? Como assim ele faz essas coisas? Como assim ele ensina essas coisas? Nós vimos que Jesus estava no templo, estava no pátio do templo, e é trazido a ele uma mulher apanhada em flagrante adultério. E aí eles trazem para Jesus, e a ideia deles é: dependendo do que ele responder, nós o prendemos, dependendo do que ele nos disser, da orientação que ele nos der, nós vamos prendê-lo, já vamos dar um jeito nele. E aí Jesus está lá, a palavra diz: ele está riscando no chão, ele está desenhando na areia, porque ele está no pátio do templo. E aí eles começam a dizer: mas a lei diz que ela tem que ser morta, a lei diz que ela tem que ser apedrejada, a lei diz que tem que fazer isso, a lei de Moisés, que era o da religião judaica. E aí Jesus fica lá, e eles ficam insistindo, já uns com pedra na mão, porque agora, se Jesus diz que não é para apedrejar, o que ele vai dizer? Como que ele vai justificar isso? Ele vai contra a lei de Moisés. E aí Jesus está lá, e ele diz assim: olha, quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. E aí, quem não tinha pecado? Todos tinham pecado. Todos diferentes dessa mulher, em maior grau ou menor grau, mas todos tinham pecado. E a palavra diz que foram largando as pedras, a começar pelos mais idosos, e foram se retirando um a um, até que não ficou ninguém.
Agora, depois de ter salvo aquela mulher da morte, ele pergunta para ela: onde estão os teus acusadores? Ela diz: não tem ninguém me acusou, ninguém me atirou uma pedra. E aí ele dá uma ordem para ela: então vá e segue a tua vida normal. Vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Então agora, veja que ele trouxe algo que foi além da lei. Ele trouxe algo que estava acima da lei. Então esses ensinamentos de Jesus geravam dúvida, geravam medo, geravam questionamentos. Até os discípulos entre si, eles discutiam, eles brigavam, porque eles queriam saber, quando eles começam a andar pelas vilas, a ir de 2 em 2, eles começam a perguntar assim: quem é o maior? E aí no meio da viagem, na caminhada, caminhando na viagem, eles começam a dizer, a conversar entre eles assim: eu entrei numa casa, lá tinha 10 endemoniados, eu libertei todos eles. E aí o outro diz: não, isso não é nada, eu fui em tal lugar e eu fiz tal coisa. Porque eu curei os demônios, eu curei as pessoas, eu expulsei os demônios. E aí eles queriam ver qual era o maior, qual tinha mais poder, em qual deles havia uma manifestação maior de poder. E aí Jesus começa a ver aquela discussão e ele diz assim: bom, o maior entre vocês seja aquele que serve. Só que todos eles tinham expulsado demônio, todos eles tinham curado enfermo, grandes manifestações, mas nenhum deles tinha servido. E aí Jesus responde para eles assim: o maior é o que serve. O maior é aquele que serve, não é o que mais expulsa, não é o que mais faz, não é o que mais realiza, não é o que mais poder tem, mas é aquele que serve. Veja que havia um choque entre o que Jesus ensinava com aquilo que eles estavam acostumados, com a mentalidade religiosa. Acontecia com os discípulos o que aconteceu com cada um de nós e com o que está acontecendo hoje na vida de muitas pessoas quando se deparam com o Evangelho. Então Pedro entendeu que tinha que perdoar. Pedro entendeu que era necessário perdoar. Mas aí, com a sua mentalidade religiosa, ele queria uma resposta assim, tipo uma conta matemática. Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? 7 vezes? Ele já achou assim que estava dizendo: uau, 7 vezes. Ele que era facão sem cabo, assim, que não tinha muito filtro entre o que pensava e o que falava, ele que vivia carregando uma espada, ele que era um camarada explosivo, um zelote. 7 vezes já era, uau, já estou no céu, já tem uma luz acendendo sobre a minha cabeça, já tem a minha auréola está acesa, já sou um anjo, se eu perdoar 7 vezes. E aí Jesus vira-se para ele e diz: não, 70 vezes 7. Poxa vida, Jesus quebrava os caras. Jesus quebrava com a sua mentalidade. Jesus quebrava com aquilo que eles tentavam entender. Havia um problema muito sério entre eles, porque eles não conseguiam antecipadamente entender a agenda de Jesus. Eles tinham que cuidar de Jesus, eles tinham que andar com Jesus, eles tinham que guardar Jesus, porque sabiam que a qualquer momento ele podia ser preso, a qualquer momento eles podiam sequestrar Jesus, e aí Jesus do nada saía, desaparecia, ia para um lado, ia para outro, e eles ficavam agoniados porque não sabiam o que vai acontecer hoje. Você viu onde ele sumiu? Apareceu em tal lugar. Ele desapareceu, quando a gente viu, ele não estava mais com a gente. Como é que nós vamos acompanhar esse homem? Como que nós vamos andar com ele? É muito difícil. Havia muito questionamento do coração daqueles homens. Agora, o ensinamento de Jesus era um ensinamento que era tão simples, mas tão simples, que chocava as pessoas. Era tão simples como é o Evangelho. O Evangelho é tão simples que as pessoas ficam chocadas quando elas se deparam com o Evangelho. Elas conhecem
um evangelho ritualístico, elas conhecem um evangelho denominacional, elas conhecem um evangelho acompanhado de muitos rituais, de muitas liturgias. E aí quando elas se deparam com o evangelho puro e simples, sem enfeites, sem exigências, mas que confronta, que corta, que gera feridas, que provoca grandes crises no coração daquele que ouve o evangelho. Se você tiver tempo, leia Mateus 5, 6 e 7. Quando Jesus quer nos ensinar o que é ser um cidadão do reino, o que é ser um cidadão do céu. Quando os homens vêm até João Batista e perguntam: mas como que eu vou fazer? Eu sou um soldado romano, como que eu vou fazer para seguir esse ensinamento? Você não vai fazer nada mais do que você deve fazer. Você não vai usar da violência, você não vai ser agressivo. E o publicano vem: como que eu vou fazer isso? Você não vai cobrar mais do que deve cobrar. Então o evangelho por si só ele é chocante. O evangelho puro e simples, ele fere, ele arrebenta com a nossa mentalidade. E quantas vezes a gente ouve o evangelho e fica tentando encontrar mais alguma coisa? Não pode ser só isso. Não pode ser só isso. Tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter algo mais. O que mais eu preciso fazer? O que mais eu preciso realizar? É como aquele jovem rico que vem para Jesus e ele diz: eu já guardo todos os mandamentos, eu já sigo todos os mandamentos, já estou pronto, eu já sou um cara, eu já sou um cara, o que mais que eu preciso fazer? Então vai, vende o que tu tem, dá aos pobres. E de repente aquele rapaz perdeu toda a sua paixão por Cristo e toda a sua vontade de ser salvo. Já não queria mais, porque era simples demais o evangelho. Simples demais. Era uma palavra e tudo se resolvia. Era uma ordem e tudo se resolvia. Sabe, nós olhamos para o evangelho e nós nunca vimos Jesus estressado. Você viu Jesus estressado alguma vez no evangelho? Você já viu alguma vez no evangelho algum dos 4 evangelhos dizendo assim: e nesse dia Jesus acordou emburrado? Você viu assim? Nesse dia Jesus estava estressado hoje. Você viu? Não. Você vê que Jesus chegou, foi para casa, tentaram apedrejar ele, e aí ele foi para casa chorando, triste, com depressão. Você viu isso? Não. Você vê Jesus, a palavra dizer que Jesus estava preocupado demais com alguma situação? Não. As pessoas estão lá com ele há dias e ele chama os discípulos, são 5.000 homens, né? Mas se for botar uma mulher, umas crianças, sei lá, 10, 15 mil. Ele chama os discípulos e diz assim: agora vocês dão pão para essa gente aí, porque se eles forem embora, até chegar em casa, esse povo vai morrer com fome, com sede. Dê comida para eles. E aí você pega homens e mulheres, homens com uma mentalidade religiosa, onde se vive uma vida matemática, e Judas rapidamente fez a conta: não vou ter dinheiro para isso, como é que nós vamos alimentar esse povo? Não tem onde comprar, mesmo que tivesse dinheiro, nós estamos longe, nós estamos no meio do deserto, e talvez eles tenham ido lá perguntar para Jesus. Jesus disse: vamos lá e alimente eles, se dê comida para eles. E aquela discussão entre eles: o que nós vamos fazer, como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos alimentar esse povo. E o menino passa ali e ouve aquela discussão inteira, e ele diz assim: vocês estão discutindo porque não tem comida? Olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos. Ajuda? 5.000 pessoas para comer. Tem 5 pães e 2 peixinhos aqui. Você ajuda aí até aqui, ó. E sabe o que a gente aprende? Haviam 10, 15 mil para comer. Tinha 12 para servir.
mas só um deu alguma coisa. E aquele que deu, viu o milagre acontecer. Aqueles pães se multiplicaram. Agora você imagina, não sei de onde aparecem cestos lá, e aí Jesus dá uma logística de organização para eles. Eles mandam sentar aí de 50 em 50 e tal, manda eles sentar, se organizar, e aí aquele povo se separa, se organiza lá, e aí ele pega 5 pães e 2 peixinhos, e aí você tem um cesto. E aí ele pega aquele pão, sei lá, parte alguns pedaços e joga para dentro do cesto. Chega, parece um corpo caindo do 10º andar. No fundo do cesto. Terminou de botar lá dentro, agora serve. Eu imagino Tomé fazendo um troço desse. Imagino Tomé olhando para Jesus assim com a cara mais pasmada do mundo, e Jesus dizendo: vai servir também. E aí acontece um milagre extraordinário, que as pessoas colocavam a mão para dentro do cesto, e quanto mais elas tiravam, mais tinha pão, mais sobrava pão, mais brotava do fundo do cesto o pão e o peixe. E a palavra de Deus diz que todos o quê? Todos se fartaram. Gente, um homem com fome come feito um animal. Um homem com fome por mais de um dia come feito 2 animais. 5.000 homens com fome de vários dias. Esse povo, a palavra diz que eles comeram e se fartaram. E depois que todos comeram e se fartaram dos 5 pães e 2 peixinhos, ainda sobrou quanto? 12 cestos. Mas que matemática é essa? Que loucura é essa? Mas Jesus não se estressava. Os discípulos se estressaram. Quando tentaram apedrejar Jesus, João vem e diz assim: Senhor, ele já tinha noção de autoridade, de poder espiritual, de domínio espiritual, de governar regiões celestiais. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor deixa que eu vou orar e vai cair fogo do céu, vai matar todos eles. E Jesus olha para João e diz assim: o que é isso, João? Nós não somos dessa turma aí, não. Você não entendeu ainda, nós não somos desse tipo de pessoa, não. Nós não somos desse. Não é esse o nosso espírito de vingança, de morte, de se cobrar. Os discípulos se estressavam, os discípulos se angustiavam, os discípulos tinham medo. Jesus está dormindo no barco no mar da Galileia, que é lindo, por sinal, muito lindo. E quando tive a oportunidade de ir até lá, dá para entender por que eles chamam de mar. É que nem o nosso Guaíba, que a vida inteira estudei que era Rio Guaíba. Daí vem alguém e disse: não é um rio, é um lago. Aí você olha aquela imensidão lá, como que um lago? Mas é um lago. E aí Jesus está no mar da Galileia, e por sua localização acontecem muitas tempestades. Jesus está lá, todo mundo dentro do barco para atravessar para o outro lado. Jesus vai fazer o quê? Dormir. E aí se levanta aquela tempestade. O que acontece com os discípulos? Os discípulos estão apavorados, os discípulos estão achando que vão morrer, os discípulos estão correndo para um lado, para outro, os discípulos estão angustiados, os discípulos estão estressados, eles estão fazendo todas as medidas possíveis que eles conhecem, porque a maioria deles eram pescadores, homens acostumados com o mar, e desesperados, quando eles veem que eles não vão conseguir lidar com aquilo, algum deles vai lá e acorda Jesus e diz para ele: mas o Senhor não se preocupa, nós vamos morrer, Senhor. Jesus se levanta, chama a atenção dele: homens de pouca fé. Ele dá uma ordem, o vento para, o mar se acalma e vai dormir. É muito diferente dos discípulos, é muito diferente de nós. É muito diferente de como nós agimos no meio das situações da vida. É
muito diferente de como nós reagimos quando somos pressionados. É muito diferente de como nós reagimos diante das condições de vento contrário na nossa vida. É muito diferente de como nós lidamos com situações que nós não temos uma resposta imediata. Porque embora nós andemos com Jesus e embora nós estejamos mergulhando no Evangelho do Reino, nós ainda estamos lutando contra uma mentalidade religiosa. Porque a vida inteira nós ouvimos que Deus tem que nos prosperar, Deus tem que nos dar as coisas. E aí quando nos deparamos com alguma situação controversa, nós como os discípulos entramos em crise. Deus não me deu, Deus não realizou. Então nesse texto, você está se perguntando, pastor, só leu um texto hoje. Nesse texto, Jesus diz lá em Mateus 11, 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Então sabe o que Jesus está dizendo para você? Aprenda comigo, aprenda de mim. E ele diz assim, aprendei de mim porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossa alma. Sabe aonde habita o estresse que você vive? Sabe aonde habita o medo que te assombra? Sabe aonde habita a ansiedade que te desespera? Sabe aonde habita o medo que é acometido sobre você diante de uma situação difícil? Essas coisas habitam na tua alma. Essas coisas são um reflexo da alma. Então Jesus diz assim, aprendei de mim que sou manso e humilde. O que é ser manso? Não revidar em nenhuma situação. Não revidar em nenhuma situação. Quando alguém se choca contigo, quando alguém te fere, quando alguém te pressiona, quando alguém pisa no teu calo, quando alguém te ofende, qual é a tua reação? Mas eu vou revidar, porque eu não tenho sangue de barata, não. Porque não pensa não, porque eu sou crente, pode montar nas minhas costas. E aí, baixa o espírito do Bruce Lee. Vou fazer uma oração poderosa. Vou colocar embaixo do nome na oração. Tinha um pastor que dizia, eu vou colocar o nome dele no meu joelho aqui em oração. Ele vai ver só. Ele vai ver o que é se levantar contra mim. Isso não é ser manso. A alma ainda está passando por um processo de mortificação. Não, isso não é ser manso. Tentar revidar, mesmo que seja por um pouco. Tentar revidar, mesmo que seja você detalhar isso no teu coração. Eu vou lá, eu vou dizer, eu vou mostrar. Jesus diz, aprenda comigo, eu sou manso e eu sou humilde de coração, não pensar de si mesmo mais do que você é, não pensar que você é grande coisa. Não, mas você sabe com quem está falando? Vou dar um carteiraço gospel. Você sabe com quem você está falando? Eu sou fulano de tal. Vai discussão de crente. Eu olho em línguas tantas horas. Onde está a humildade? Onde está?
Jesus diz: aprendi de mim, que sou manso e humilde. Por que Jesus não se estressava? Por que Jesus não se angustiava? Por que Jesus não se emburrava? Quantas vezes você se emburrou essa semana? Você lembra? Ai, pastor, essas coisas não acontecem comigo. Quantas vezes você se irritou essa semana? Quantas vezes você se estressou essa semana? Quantas vezes essa semana você pensou em pegar alguém pelo pescoço e colocar ele no lugar? Por que Jesus não se angustiava, não se estressava, não se preocupava? Jesus não tinha medo. Ele foi pressionado por Pilatos, ele foi interrogado pelas maiores autoridades, e a palavra diz que ele ficou calado. Tu não é o Messias? Não sei, o que está dizendo. Tu não é o Filho de Deus? Não. Não, mas tu não fez isso? Você que está dizendo. Aí Pedro vem lá, pega uma espada: eu vou te libertar, Senhor. E Jesus disse: Pedro, se eu quisesse, eu podia clamar, e Deus, o Pai, me mandaria aqui legiões de anjos, ligeirinhos, me libertar. É preciso que isso aconteça. Jesus estava descansado. O tempo inteiro Jesus estava descansado. Sabe por quê? Porque Jesus confiava na vontade de Deus. O descanso de Jesus estava na vontade do Pai. A tranquilidade de Jesus estava em saber que tudo que ele estava fazendo, tudo que ele estava vivendo, estava dentro do propósito do Pai. Era aquilo que precisava acontecer. Importa que o Filho do Homem seja preso, seja entregue aos homens, seja crucificado, aconteça isso, e no terceiro dia ele ressuscite. É assim que vai acontecer. Sabe, Jesus descansava na vontade de Deus. Andar com Cristo é viver por fé. Viver por fé é andar no Espírito. Por que você se anseia? Por que você se angustia? Porque você ainda tenta ter as coisas no domínio da tua mão. Eu vou fazer assim, eu vou fazer desse jeito, eu vou fazer daquele outro jeito. É mais fácil correr atrás de alguém para resolver o teu problema do que dobrar o joelho, orar e esperar, ver o que o Senhor vai te dirigir, para onde Ele vai te direcionar, se é para você ir ou se é para você ficar. Talvez uma palavra que eu preciso falar aqui: Davi, ele era um campeão, ele era um lutador, mas ele sempre perguntava para o Senhor: o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir? Eu tenho que ficar? Eu tenho que avançar? Eu não tenho que avançar? E às vezes Deus dizia: vai e lute. E ele ia, lutava e vencia. Mas teve uma ocasião que Deus disse: não, você vai e espere debaixo das amoreiras. E eu vou dar um sinal. E quando você vê o sinal, aí você vai para a guerra. E aí Davi fica lá, embaixo das amoreiras, com seus homens. Ninguém entende, os caras acostumados. Os caras tinham sangue nos olhos, não eram frouxos. Os homens que, quando iam para a guerra, a espada colava na mão. Davi tinha homens que venciam gigantes. Vários deles lutavam contra gigantes. Não foi só Davi. Os homens de Davi lutavam com 2 mãos. Os caras eram ninja. Os caras não temiam a morte. Eles eram acostumados à batalha. Aí Davi vem e diz assim: agora vamos tudo lá para baixo das amoreiras e vamos esperar, porque o Senhor vai nos dar um sinal. E eles ficam lá esperando. Que sinal vai ser? Espera aí, vai ter um sinal. E aí quando eles estão lá debaixo das amoreiras, daqui a pouco vem um vento por cima e começa a dar uns estralos, e eles dizem: esse é o sinal. Vamos lá. Quando eles vão, o inimigo já estava quase todo morto. Aí Deus diz: agora vocês percebem que sobraram, aí vocês matam o que sobrou. Agora nós nos preocupamos demais. Nós nos inquietamos demais. Abrimos os armários. Ih, meu Deus, só tem 10 quilos de arroz. Vou passar fome. Meu, 10 quilos de arroz dá para comer quase um mês.
Aí você fica apavorado. Ah, meu Deus, aí ele só tem isso de óleo. Meu Deus do céu, estou na miséria. Ah, quando você aprender a descansar no Senhor, a confiar no Senhor, a esperar no Senhor, a orar e ver o que o Senhor vai te dizer. Senhor, olha, eu estou indo para a cruz. Eu vou beber o cálice da ira. Se o Senhor quiser, o Senhor pode passar de mim esse cálice. Mas se o Senhor não quiser, seja feita a tua vontade. Aí Jesus descansa. E Deus não afasta o cálice da ira, e ele bebe o cálice da ira. Bebe o cálice da ira. Ele se entrega. Ele não se segura, ele não se retém. Mas nós, por mais que conheçamos ao Senhor, nosso problema está na alma. Quando deixamos de dormir, quando ficamos preocupados, quando ficamos angustiados, quando passamos dias e dias pensando: como eu vou resolver isso? Como eu vou resolver isso? E quantas vezes eu orei pedindo para o Senhor, aquele carro me dava um problema. Meu Deus, Senhor, quando o Senhor quiser, o Senhor pode me dar um outro, tá? Se o Senhor quiser, o Senhor me der aí. O Senhor pode me abençoar. Quantas vezes eu pedi para Deus? 6 meses o carro encostado na oficina, não tinha dinheiro para consertar. Senhor, dá uma bênção. A hora que o Senhor quiser, libera aí, tá, Pai? Mas não era a hora, então vamos esperar. Aí eu ia na rodoviária, pegava o ônibus, ia lá para Santa Margarida atender um cliente. Depois ia para a beira da rodovia, esperava uma carona. Uma vez quase fui preso, a polícia passou por mim, me viu lá na parada, de Santa Margarida, na Terra Alemão, sabia? Estou lá na parada, no meio da estrada, passa a brigada, me vê na parada, com mochila nas costas, vestido como um trabalhador. A viatura passa e se me olhando, aí lá adiante ele para e volta. Bom dia, bom dia. Quem é o senhor? Onde é que é? O que o senhor está fazendo? Por que o senhor está aqui? E uma mão numa 12 aqui. O senhor me encosta ali, eu já estou no peito. Já. E aí, quando ele começou a me perguntar um monte de coisa, eu comecei a rir. Por que o senhor está rindo? Não, estou rindo, nada, tudo bem. Estou aqui esperando uma carona para vir embora. Ah, tá. Mas o senhor é da onde? Eu disse: eu sou de Porto Alegre, mas faz quase 15 anos que eu moro aqui em São Gabriel. Ah, tá. Perguntou muita coisa e foi embora. Nós estamos indo para lá. Eu disse: eu vi que vocês estão indo para lá. O senhor está indo para São Gabriel? É para o outro lado. Ah, tá. Amém, glória a Deus, vamos embora, vamos na paz. Aí sabe, um belo dia, eu estou em casa, a gente está lá orando, esperando: Senhor, como é que o Senhor vai nos abençoar? Daí um dia, Jesus assim: é hoje. Sabe quantos dias levou para que a gente trocasse de carro? Sabe quantos dias? Um dia. Um dia. Nós saímos, fomos em algumas revendas, vimos aquele carro e disse: esse é o carro. Esse é o carro. Não, eu já vou entrar aqui. Aí no outro dia, tá pronto, só pode me pegar, tá liberado. Posso pegar? Pode, atrás do seu aqui. E já faz um negócio, já assina a documentação. Um dia. Quanto tempo fiquei esperando? Aí um dia Jesus veio e disse: não, é hoje. É hoje. E aquilo que gerou preocupação, estresse, resolveu em apenas algumas horas. O nosso problema está na alma. Por isso que a gente fica emburrado, por isso que a gente fica bravo, por isso que a gente se irrita, por isso que a gente se angustia, por isso que a gente envelhece, por isso que cria pé de galinha na roda dos seus olhos aí, por isso que você fica com pressão alta, por isso que você fica com úlcera, por isso que você fica doente, por isso que você fica com depressão, por isso que você tem medo, por isso que você
você ainda não aprendeu a descansar no Senhor. Olha o que Jesus fala: sou manso e suave, manso e humilde de coração, e quando você aprender isso, encontrareis descanso para a vossa alma. Você ainda precisa encontrar esse descanso no Senhor. Você ainda precisa olhar para Jesus, e você ainda precisa entender o que é descansar nele. Para não dizer que eu só li um texto, 1 Pedro 3,4. 1 Pedro 3,4. Olha o que diz a palavra. 1 Pedro 3,4. Mas seja o homem que está escondido no coração, ou o homem interior, no vestido incorruptível de um espírito manso e tranquilo, que é de grande estima diante de Deus. O homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. O que é precioso? O que tem de grande valor diante de Deus? Descanse nele. É tempo de que não haja mais na tua mente a ideia de orar para fuzilar alguém. É tempo que você não tenha mais vontade de revidar alguma coisa. É tempo de, quando você abrir o seu armário e estiver terminando o alimento, de você dobrar os joelhos e orar e esperar que o Senhor vai prover. E o impressionante é que Ele vai prover. Já contei várias vezes no aniversário da pastora, quando a gente morava lá em General Câmara. Não entendia o reino, não conhecia o reino, era um pastor religioso. E eu sempre digo que se existe um purgatório na terra, é naquela cidade. E aí chegou no dia do aniversário da pastora e nós não tínhamos praticamente nada para comer. E quando aquele dia amanheceu, eu perguntei para ela: o que você gostaria de ganhar hoje? Se não tivesse falta de dinheiro, o que você... até hoje a gente faz isso. Se não tivesse problema de dinheiro, o que você gostaria de ganhar hoje? E ela disse: eu queria comer um arroz com bife acebolado. Não tinha nada. Claro, legal, nem tá. A gente ficou ali conversando como seria gostoso comer um bife com arroz, um bife acebolado, que coisa bem boa. E amém. Levantamos, fomos seguir a nossa vida. Quando deu, sei lá, 10h30, 11 horas da manhã, o irmão bate lá na porta. Ele diz: pastor, eu não sei se o senhor não vai ficar chateado comigo, não sei se o senhor não... Mas eu trouxe aqui um mimo para a pastora e tal. Eu disse: eu não sei, eu estava lá no mercado e me veio esse negócio assim no meu coração, e eu fiquei pensando em dar alguma coisa para a pastora. Você trouxe, sim, o que você comprou? Pastor, até tem vergonha de dizer. O que você trouxe? Eu trouxe arroz, bife e cebola. O que você trouxe? Arroz, bife e cebola. O senhor não vai ficar chateado comigo, né, pastor? Eu vou dizer o que pro cara? Não, irmão, não. A pastora não vai se ofender. Isso não. Sabe o que nós almoçamos naquele dia? Arroz e bife acebolado. Descansar no Senhor. Descansar no Senhor. Descanse nele. Sabe
dia que nós viemos comprar esse sítio, nós vimos vários lugares. Aqui ele chamava o Sítio da Pitangueira. E quando eu olhei aquele lugar, eu disse: esse lugar, esse é o lugar, esse é o lugar. Senti no meu espírito: esse é o lugar. E aí vamos procurar o dono. Eu não me lembro qual era o valor, eu sei que ele baixou os 20 mil do valor. Para o senhor eu faço por 70 mil. Amém? Tá, pode ser. Vamos negociar então. Aí você pergunta para mim: quanto que eu tinha de dinheiro? Não tinha nada. Vamos negociar. Como é que o senhor quer fazer? Bom, eu vou lhe dar 20 mil de entrada e vou parcelar o restante. Pode ser. Quanto que eu tinha? Nada. Aí fui tentar financiamento do banco, não teve jeito. Não conseguia. Aí eu falei com ele: vou desistir do negócio. Não consegui financiamento para dar entrada. Aí ele disse assim: não, mas eu quero vender para o senhor. O senhor me consegue 10 mil, tá bom. Aí eu disse: tá. Fui correr atrás. Aí conseguimos lá no Sicredi. A pastora que naquela época tinha transferido a conta dela no Sicredi de Santa Margarida. Aí a mulher disse assim: olha, para vocês não se incomodar com o avalista, porque eles vão incomodar muito, só tem um jeito. Vocês tragam a escritura já no nome de vocês e ela fica como garantia. Pô, eu estou comprando para o cara não me conhece, ele não era daqui. E aí, liguei para ele: seu José, vou conseguir, foi 15 mil, acho, né? Vou conseguir 15 mil no banco. Ah, que bom, pastor, que bom, tá. Só que tem um problema. Para mim não ter que procurar avalista, eles querem a escritura já no meu nome. Não tem problema. Quando é que nós podemos fazer isso? Quando o senhor quiser. Não, vamos lá amanhã, já não está milionário, passou para o meu nome. Fomos no banco, o banco liberou, acho que em 2 dias liberou o financiamento. Aí na hora de fazer o contrato, eu liguei para ele, vi qual era o juro mais baixo que tinha na época, se eu não me engano era o IGPM. Liguei para ele e disse: José, vamos fazer o contrato lá então, vamos parcelar o restante em 36 vezes. Tá bom, pode ser. No fim eu ia dizendo, ele só ia dizendo: tá bom, se eu quiser 50 vezes, ele disse: tá bom. Vamos fazer em 36 vezes, tá bom. Vamos fazer pelo IGPM. Ele disse: não. Eu disse: pronto, agora o cara, eu vou fazer pelo juro da poupança. Juro da poupança. Eu até fiquei tonto na hora. Isso o quê? Vamos fazer pelo juro da poupança. Tá bom. Amanhã então a gente assina tudo, o dinheiro vai ser liberado. Aí foi lá assinar, fomos lá no escritório. E a senhora que está fazendo o contrato disse assim: agora, pastor, o senhor não precisa pagar mais nada, já está até no seu nome. Aí ele disse: o senhor pode fazer isso, né? Eu disse: não, fica tranquilo. 36 vezes. Ele baixou 20 mil no total, aceitou 15 mil de entrada, parcelou 36 vezes, e aí naqueles 36 meses, a pastora pagava uma parte, eu pagava outra parte, a gente não gastava com nada, só para pagar aquilo ali. E a gente se mudou. Vocês lembram como é que era antes, o telhado de zinco, metade podre, metade bom? Jesus. E quando o Senhor nos trouxe para o reino, muitas coisas eu tive que abrir mão, porque eram coisas que a religião tinha me dado, mas esse sítio foi o Senhor que me deu. Foi Ele que deu. Foi Ele que nos concedeu. Nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Nós precisamos, irmãos, aprender a não ficar carrancudos, bravos. Ai, pastor, ficar pregando essas coisas, coisa séria, sai de casa esperando vir uma coisa mais legal, fica ouvindo essas coisas. Relaxa, irmão, relaxa. Se sujeite ao Senhor, se sujeite à sua palavra. Deixa Ele trabalhar na tua alma, deixa Ele trabalhar no teu espírito, porque diante dele, o que Ele tem em grande conta é que você tenha um espírito manso e tranquilo. O que há de grande valor diante de Deus não é o que você faz, não é quanto você contribui, não é nenhuma dessas coisas. É você ter um espírito manso e quieto,
Deus não é um reino de pessoas emburradas. O reino de Deus não é um reino de pessoas sisudas, nervosas, ansiosas, estressadas, que não dormem. Relaxa, irmão. Relaxa. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descanse na sua palavra. Descanse na sua vontade. Descanse no seu propósito. Não vá para a rede social derramar uma alma doente, sofrida, magoada, machucada. Descanse no Senhor. Aprenda com Cristo. Aprenda com Cristo. Seja manso e humilde de coração. Fique de pé. Nós vamos orar. Qual é o motivo da tua ansiedade, da tua preocupação? Em alguns dias você envelhece meses. Em algumas horas a tua pressão arterial fica alterada. Em algum momento, quando a palavra de Deus vem e ela te chicoteia, ela te corta, ela te fere, você se fecha, você tranca-se dentro de si. Tranca-se dentro do teu coração. Jesus diz: aprenda de mim. Eu sou manso e eu sou humilde. Falta humildade para nós. Falta ter um espírito manso dentro do nosso coração. Falta ir dormir no dia da tempestade. Falta descansar no Senhor. Senhor, não há dinheiro para pagar o imposto. Não tem problema. Vá no rio, jogue um anzol. Dentro do peixe tem uma moeda que vai pagar para você, para mim e para todos nós. Ah, como nos falta descansar nele. Como nos falta repousar nos braços do Senhor. Como nos falta aprender a ser manso e humilde. A sorrir mais. A descansar mais. A ser mais tranquilo. Ah, Senhor, como nós precisamos aprender de Ti, Senhor. Feche os seus olhos. Fale com Ele nessa noite. Ah, Senhor, aprendendo a ser manso e suave. Aprendendo, Senhor, a ser tranquilo. Aprendendo a descansar em Ti, Senhor. Aprendendo a repousar no meio da tempestade. Aprendendo a dormir nos dias difíceis. Você já orou, você já clamou, agora descanse. Descanse, diga para a tua alma, aquieta-te. Talvez falte você fazer um diálogo que está escrito nos Salmos: minha alma, porque você está abatida. Espera no Senhor, porque ainda o louvarei. Minha alma, porque você está angustiada, espera no Senhor. Espera no Senhor. Espera nele. Descanse nele. Repouse nele. Oh Pai, nós oramos na tua presença nessa noite. Oh Espírito Santo, como precisamos aprender a descansar em Ti. Como precisamos aprender a repousar em Ti, Senhor. Como precisamos aprender a crer mais, a orar mais, a perdoar mais.
Precisamos aprender a liberar mais. Precisamos aprender a nos trancar em oração, não em raiva, não em ódio, não em ira. Espírito Santo, ministra no nosso espírito, Senhor, que nós encontremos descanso para nossa alma, que nós encontremos descanso para nossa alma. Descanso, oh Pai, quebranta-nos, Pai. Nos ensina a descansar na Tua vontade, a descansar no Teu propósito, a descansar no Teu querer. Ensina-nos, Espírito Santo. Ensina-nos, Pai. Ensina-nos, Senhor. Pai, nós queremos orar por cada família que está aqui, por cada família desse ministério, por cada família que agora está assistindo essa mensagem, essa palavra. Ó Deus, que haja descanso nessa casa, que acabe-se, Senhor, as gritarias e as confusões, que acabe-se, Senhor, os picos de ira, de raiva, que haja paz nessa casa, Senhor, que haja cura nessa casa, que haja provisão nessa casa, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, que nós todos possamos andar e trilhar o caminho da Tua vontade, Senhor, e na Tua vontade nós possamos descansar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Sente aí no seu lugar. Boa noite para quem está assistindo. Fique na paz. Que o Senhor abençoe a tua casa.